uma posição do aminoácido. Só para as pessoas entenderem, que eu acho uma coisa interessante para falar, o que é uma proteína? Porque às vezes quando a gente fala em proteína, a gente às vezes pensa só na proteína de suplemento, principalmente o mundo bodybuilder, né? O sol que tá tomando do whey e nisso e aqui. Cara, tudo é proteína. O seu DNA ele é feito de proteína. O seu corpo usa proteína para fazer tudo, não é só músculo. Então, se você tá vendo alguma coisa, é porque tem proteína ali. E algumas escolas classificam 50, umas 70, uma de 100 aminoácidos. Viva! Viva! Toma uma aguinha. Gasgou. Na risada das bombas. Deus me mostrando. Olha o sinal. Tem que sabermos interpretar os sinais, não só exames. Né? Foi foda. Então o que acontece? Para você poder dizer que uma coisa é uma proteína, ela tem que ter uma quantidade necessária de aminoácidos contendo ali. Então, por exemplo, algumas escolas classificam com pelo menos 50 aminoácidos para ter uma proteína. Então você pensa, pô, 1 grama de whey, quanto que não tem de aminoácido ali? Sendo que apenas uma proteína tem 50 pelo menos aminoácidos ali, combinação desses aminoácidos. Beleza. Então a caseína, que é a proteína, a beta-caseína, que é a principal proteína do leite, ela tem também a sua constituição de aminoácidos. E nesta 77ª posição dela, houve essa mudança de prolina para histidina. E pronto, mudou tudo. Só isso, não mudou mais nada, só mudou isso. Aí nasceu um novo tipo de leite, de lácteo, de proteína do leite. E esta proteína do leite, ela, quando se ingere ela, você vai passar pela digestão, você vai passar pela hidrólise e vai ter a quebra desta proteína nos aminoácidos para o seu corpo usar. E aí se forma uma pequena, muito minúscula molécula de 7 aminoácidos apenas, grudados, que se chama beta-casomorfina 7. Esta bichinha aqui, ela consegue, somado a um intestino permeável. O que é um intestino permeável? O seu intestino ele tem que ser fechado, não pode vazar coisas para a tua corrente sanguínea. E esta é uma molécula que quando e se ela entra na corrente sanguínea, ela corre, aí viaja pelo teu corpo, e ela tende a ter lugares preferidos para grudar. Um deles é o pâncreas. E aí, por mimetismo molecular, mimetismo lembra de mímica, imitando uma molécula, você acaba tendo uma ação imune no pâncreas. Que aí vem se desenvolver a isso. A Austrália era um país campeão de diabetes tipo 1 nas crianças. Até que o país começou a mudar as vacas e começaram a trabalhar mais com a caseína A2. E aí eles também viram de maneira decrescente acontecer o processo de autoimunidade lá no país. Então, porque geralmente as pessoas pensam em glúten, pensam em outras coisas na questão autoimune, mas o que mais gera um processo autoimune é o lácteo. O glúten também e outras coisas também. Muito dos derivados ali, leite, tudo que é derivado do leite, a própria carne vermelha ou não? Não. Tem que ter é tudo do lácteo, da proteína. Entendi. Porque as pessoas confundem com lactose. É, isso. Já claro, né? Que geralmente a pessoa fala assim, eu falo do lácteo, ela fala, não, mas eu já tirei lactose da minha vida. Sou intolerante à lactose. Eu já tirei. Não, eu tomo tudo zero. Eu falei assim, então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O cu com a calça é totalmente diferente. Lácteos é proteína. Lactose é o açúcar. Então, o açúcar do leite, ele é um problema quase que imediato quando você consome. Sobreviveu, Thiago? Cacete, né? O sinal foi forte, hein, não, o bagulho foi um tapa na orelha aqui. Cara. Entrou carne moída no buraco errado. Sei lá, mano. Foi. Entra as coisas no buraco errado aí, Thiago? Mas aqui não tem isso não, aqui engasgou mesmo. Aí é perigoso, velho. Entrou no buraco errado, tosse, hein, Thiagão? Você é doido. Dá um sinal aí. Qualquer coisa avisa. E só sai, velho. Cara. E aí
o que acontece, né? Essa questão do lácteo, né? Existe muita polêmica em cima disso, né? Porque existe um lobby muito forte da indústria, né? Que tem interesse que isso seja feito. Hoje, por exemplo, já existem fortes marcas trabalhando só com A2. Existe a modificação genética e a vaca ela gera o leite A2. Mas no Brasil? No Brasil. No Brasil? No Brasil. Olha. Leite A2. É uma opção para essas pessoas, né? Porque assim, eu não tenho paixão com nada disso, com essas coisas. Eu só tenho paixão com os estudos. Então, por exemplo, essas informações eu consigo através de Israel. Então, o software deles me diz tudo. A inteligência artificial me coloca o que está acontecendo no mundo. O que eu preciso saber disso. Então, é verdade. Não tem o que fazer. É o que é. Se um dia falar que não é, comprovar, acabou. Eu entendo, ver, porque o que acontece? As pessoas, elas têm muitas bandeiras, sabe? Sim, eu defendo a bandeira cetogênica, eu defendo a bandeira do jejum, eu defendo a bandeira... Não, vamos ver sem paixão, vamos ver o que é. Entender. Eu defendo a bandeira do que é bom pra cada um. É isso aí. Do resultado. Perfeito. Do resultado, velho. Perfeito. Funciona, é isso? Então, como que é? É saudável? Vai me dar... Pronto. É isso que eu precisava saber. E